a doutora Marinilza Bruno de Carvalho para nos brindar com a sua apresentação. Boa tarde a todos. Muito obrigado, comandante, muito obrigada aqui ao Clube Naval, muito obrigada a todos, tá? É um prazer estar aqui. Bom, o professor Lauf falou dos cabelos brancos, é claro que eu pinto, né? A UERJ me convidou para fazer parte do calendário da UERJ. Eu falei, mas como? Me convidaram para fazer parte do calendário, porque a UERJ faz 70 anos ano que vem e eu também. Então, é por isso que eles me convidaram. Quer dizer, então, nessa história, eu sou engenheira de software, né? Fiz a minha tese de banco de dados e a tese de doutorado, eu trabalhei em gestão e avaliação. E nessa experiência, né, eu venho de mercado, né? IBM, Serpro, Embratel, e nessa experiência, e sempre na academia, né, eu dava aula e o que o professor Lauf perguntou sobre a prática, aquele outro senhor também que esteve aqui, sempre na academia nós fazíamos os testes, as experiências, os papers e levávamos para o mercado soluções e possibilidades de melhoria. E os problemas do mercado, dos clientes, nós levávamos para a academia, né? Então, era interessante, né? Principalmente nos cursos de engenharia, nós pegávamos como é que se faz uma capela, como é que se faz uma igreja, como é que se faz uma piscina, e esses eram os exercícios que os alunos de engenharia tinham que fazer. E com isso nós começávamos já naquela época a desenvolver os alunos nessa prática. É assim? É de baixo. Nessa prática, né? Eu trouxe aqui, depois de tantas apresentações interessantíssimas, né? Da minha parceira, amiga, da Secretaria, nós estamos fazendo uma parceria muito grande. O nosso subsecretário de Fazenda, estivemos juntos na sexta-feira. Tenho orgulho de dizer que a UERJ está, nesse momento, né, trabalhando com grande número de secretarias, eu não consegui contar todas, mas é muito, né? Secretaria de Ciência e Tecnologia, Fazenda, Cidades, Cultura, Esporte, né? Estamos fazendo projetos com professores e alunos para todas essas secretarias. Quer dizer, é realmente a academia devolvendo para a sociedade, através das políticas públicas, parte do seu desenvolvimento. Então, eu trouxe aqui para que nós, rapidamente, né, alguns conceitos, o que é a nossa academia, ou pelo menos o que nós queremos que ela seja, né? É o embasamento e prospecção de um cidadão. Foi falado lá, Dr. Tarcísio se lembra do Gartner Group falando sobre o cidadão. O cidadão é o nosso cliente na medida que nós somos um serviço público, né? Nós estamos aqui para servir, né? Nós somos um servidor público. Então, a academia é onde nós devemos embasar e prospectar esse cidadão de forma que ele se forme, realmente consiga voltar para a sociedade com uma profissão, com conhecimento e soluções para a sociedade. Quer dizer, tanto a pesquisa de soluções como a formação de profissionais. As tecnologias são ferramentas, né? Eu me sinto muito à vontade para falar isso, porque eu sou uma engenheira de software. Quer dizer, a tecnologia não é o fim, não é a razão de ser, ela é uma razão de fazer. Então, a tecnologia é uma ferramenta e a inovação é uma sustentabilidade. Daí, o que é o empreendedorismo? Bom, nós trabalhamos o empreendedorismo há muitos anos. Eu vou mostrar rapidamente uma série histórica da UERJ para vocês. O empreendedorismo é atitude. E nós brincamos muito, você pode ser empreendedor fazendo mais do mesmo, quer dizer, empreendedor é aquele que faz, ele não vai ficar parado, né? Ele vai resolver
seja o que for, caiu uma caneta ali, a pessoa, né, ativa, vai lá e pega a caneta e entrega para o sujeito. Quebrou, vai resolver alguma coisa. Então, você pode fazer, você pode empreender fazendo mais do mesmo. Mas agora, com a novidade da inovação, não dá para inovar sem empreender. Então, o empreendedorismo é realmente o que vai mover o futuro, como fazer a diferença, o Estado para as futuras gerações, né? E aqui, né, fico muito à vontade, nós, né, de cabelo branco, de cabelo pintado, mas todos nós na década de 60, 50, temos que preparar esse futuro que está chegando. E nós não vamos sair tão cedo, né? Quer dizer, nós ainda vamos continuar aqui por um bocado de tempo. Mas temos que preparar esse pessoal de como eles podem melhorar a situação. Então, algumas coisas na nossa experiência, os conceitos, nós temos algumas leis, algumas políticas que realmente podem nos ajudar. Tivemos muitas facilidades do ponto de vista jurídico e precisamos de mais, mas algumas já vieram para colaborar. O que é inovação, né? A inovação, ela é bem simples, né? Pela própria lei, inovação é fazer diferente. Podemos ler a lei de cabeça para baixo, de trás para diante, né? Mas no fundo é isso, né? E nós percebemos que nós todos, né? Por mais novos ou mais velhos, chegamos num restaurante, a gente pergunta: o que tem de novo? O que você me indica? Você chega numa loja, quer saber o que tem de novo? Isso faz parte do ser humano. Nós gostamos de coisa nova, ainda que tenhamos os nossos hábitos, os nossos modelos de ser. Tem um pesquisador americano, eu gosto muito do que ele fala, né, o Joel Barker. Ele é um futurista. E ele diz: todos nós temos que ter o nosso modelo, todos nós temos que ter os nossos hábitos, os nossos padrões, os nossos paradigmas. Eu concordo muito com ele, eu acho que todos temos que ter. E isso é uma coisa muito boa. O problema é quando nós achamos que o nosso paradigma é o paradigma. Aí é que a coisa complica. Porque na medida em que nós consideramos que o nosso paradigma é o único, eu não vou mais ouvir ninguém. E aí não poderemos fazer mudanças, não poderemos colaborar, não poderemos fazer parceria. Então, na questão da inovação, pensar diferente, ser diferente, aqui tem aquele negócio, tem, né? Pensar diferente, ser diferente, fazer diferente. A própria lei diz: o que é inovar? Usar o conhecido para gerar o desconhecido. Então, você pega uma coisa conhecida e dá um novo uso para ela. Faz uma coisa diferente com aquilo que você já conhece, né? A Unesco, em 2001, deu os pilares da educação e, em 2013, deu os pilares ou as condições do cidadão do século XXI. Todo ele pautado em conhecimento da era digital. O Acordo TRIPS, que nos diz a questão da academia, governo e sociedade. Esse referencial teórico que diz usar as habilidades conhecidas em parceria, quer dizer, cada um o que tem, e as políticas empreendedoras, podendo gerar as políticas públicas. Eu fiz apenas um resumo. A UERJ está hoje na 47ª turma. Nós temos um histórico, começamos em 1996, de 46 turmas, e alguns dos nossos valores estão aqui. Eu não vou me ater muito, porque eu acabei falando demais, como sempre, né? Todas nós falamos muito, então eu não quero passar. Mas essa questão aqui é muito interessante, né? Já de algum tempo fazemos essa pergunta. Por que a sociedade, as organizações estão procedendo a ações empreendedoras, escolhendo os profissionais com esse perfil? Por que nós estamos aqui discutindo empreendedorismo? Por que nós estamos falando tanto em empreendedorismo? Por que as empresas querem pessoas empreendedoras? Por que isso? Então, talvez algumas perguntas venham a seguir. Esse aqui é do Gartner e a Firjan, viu? Em 2015, foi feito, eu participei em 95, eu participei em 95 desse estudo aqui. Esse estudo foi um estudo conjunto da IBM, Gartner Group, naquela época, e Firjan. Naquela época, as empresas que se mantinham no mercado por 2 anos eram 2%.
Depois nós começamos a ver, já no século XXI, já teve uma melhora muito grande, né? 32% eram as que se mantinham nos 2 anos iniciais. Em 2005, 50%. E em 2015, 75%. Só que em 2015, aqui ninguém fez nenhuma outra avaliação, mas em 2015, o Gartner, com o Globo, a IBM, a Firjan, um grupo de empresas foram questionar por que essas empresas, 75% das empresas, conseguiram se manter por 2 anos. E a resposta foi simples: inovaram. Todas elas se mantiveram porque foram empresas que realmente inovaram. Foram empresas que fizeram diferente, trouxeram coisas novas para a sociedade, para o mercado e conseguiram se manter. Esse aqui, acho que todo mundo já conhece, mas o interessante é falar sobre a Lei de Inovação, a Lei do Bem, a Lei de Propriedade Industrial e Intelectual, que fez com que essa hélice tríplice realmente pudesse dar certo junto com a inovação aberta, ou seja, parceria na veia. Nós temos uma instituição, seja ela qual for, faz a pesquisa, uma outra desenvolve, uma outra comercializa, e essa troca aqui pode acontecer 2 a 2, 1 a 3, né? Quer dizer, é uma brincadeira de jogo de você fazer essas parcerias. Eu trouxe aqui para que conheçam um pouquinho da série histórica da universidade. Como todos não, né? Como muitos, como eu, ou tem cabelo branco ou pintam cabelo, vão se lembrar que em 1992, o Brasil começou com um programa do Softex 2000, né? E era um programa de lançamento das incubadoras. O Gênesis da PUC começou e a UERJ também começou, né? E naquela época o governo aportava recurso para que as empresas sobrevivessem. O que aconteceu? Quando foi em 92, o Sebrae, 92, 93, né, Evandro? Foi em 92, né? Ele fez uma avaliação desse projeto Softex, que tinha começado em 91, eu acho, ou 90. 92, quando ele fez essa avaliação, foi mais ou menos aquele número que estava no outro slide. De cada 100 empresas que abriram com aporte de recurso financeiro do governo, de cada 100, 95 fechavam no primeiro ano. 5% conseguiam se manter. Daí, eles criaram um programa Soft Start. Foi um programa coordenado pelo Francisco Dolabella, Fernando Dolabella, da UFMG, e trouxe o professor Fillon da França. Daí eles criaram esse programa Soft Start, junto com o CNPq, e esse programa foi o primeiro programa de empreendedorismo do Brasil. Ele começou em 1992, 93, as universidades foram todas convidadas para um grande seminário que aconteceu na UFMG, nos anos de 93, 94, 95, preparando as universidades para que se concordassem em participar desse projeto e com o conceito de empreendedorismo. Por quê? Porque as empresas que estavam sendo criadas, a ideia era Softex 2000, quer dizer, era chegar ao ano 2000 com 35% de software brasileiro exportado. Então, eles estavam criando empresas, o Gênesis começou assim, a incubadora da UERJ também, a UFRJ também, com alunos que se formavam em engenharia de software e computação para desenvolverem softwares, de forma que eles pudessem, então, exportar esses softwares. Só que as crianças que se formavam, eles sabiam computação, eles eram maravilhosos em computação, mas eles não sabiam vender, eles não sabiam fazer marketing, eles não sabiam fazer planejamento estratégico, eles sabiam informática, eles sabiam fazer software. Então, com essa visão, percebeu-se a importância de tornar aquele resultado do trabalho dele em algo que atendesse a alguém. E essa visão de empreender,
de como você responde a uma demanda, como você atende a um problema, como você trata uma pessoa, né? Como você cuida de um ambiente. E com essa visão, então, que foi criado o primeiro projeto de empreendedorismo no Brasil, né? Coordenado, então, pelo Fernando Dolabella e pelo professor Fillon, que veio da França, e o conceito de empreendedor, então, foi desenvolvido. Bastante simples. Empreendedor é aquele que tem atitude, ou seja, ele sonha, planeja e realiza. Ele realmente realiza, né? Então, ficou uma situação, um conceito bastante simples. A UERJ também começou naquele mesmo ano. A Rede Rio teve início no Brasil, no Rio de Janeiro, com a UERJ, a FRJ, o IBASE, IBM, né? E também na UERJ começou um primeiro programa de capacitação docente. Em 1992, a UERJ inicia a sua escalada para inovação e empreendedorismo. E naquele período, como eu falei, 93, 94, 95, tivemos os vários seminários pelo Brasil, e a primeira disciplina de empreendedorismo, que eu tive o prazer de ministrar, começou em 1996. Em 2000, foi criado o programa de inovação da UERJ, o CEDERJ também foi criado em 2000 e a Câmara Técnica de Educação à Distância também foi criada em 2000. O CEDERJ é uma parceria, é um consórcio, né, das universidades públicas, a CATED é uma Câmara Técnica de Educação à Distância da UERJ, e o programa de inovação começou. Em 2006, nós fizemos 10 anos de empreendedorismo, criando o Centro de Empreendedor. Em 2008, foram criados o Laboratório de Avaliação e Inovação. Começamos a criar softwares de avaliação e indicadores para os programas de empreendedorismo. Então, hoje nós temos softwares que fazem essa avaliação e constroem indicadores. Em 2010, nós fizemos o Catálogo de Potencialidades, que é um software registrado no INPI, né, e apresenta todas as potencialidades da universidade. Foi um projeto também social na Avenida Brasil, que é o Indicadores de Prospecção de Trabalho e Renda. Em 2012, o Departamento de Inovação, que era um programa, virou um departamento, e aqui algumas políticas já públicas foram desenhadas com aporte para laboratórios, empresas júnior, incubadoras, etc. Em 2014, a 5ª incubadora da UERJ foi criada, e em 2016, nós tivemos o prazer de comemorar os 20 anos de empreendedorismo, 24 anos de inovação, e lançamos a política pública da universidade no sentido de inovação. Então, criamos um modelo de governança, como a UERJ trata a inovação dentro da universidade, com articulação jurídico, financeiro e político, é o tripé da governança de inovação. Sem eles nós não conseguiríamos andar. Os referenciais legislativos internos, foi aprovado uma deliberação no Conselho da Universidade, e os externos, as leis e o fluxo operacional. A legislação da UERJ de inovação, ela conta com o ato executivo que criou o departamento, o regimento interno, e o mais importante de todos, a deliberação de autor, que segue a lei de inovação. Com essa deliberação, ela regula, no âmbito da UERJ, a premiação de autor relativa à propriedade industrial, intelectual e autoria. Alguém perguntou aqui se o militar, né, que faz um curso de empreendedor, se ele vai sair do Exército ou da Marinha, onde for, para abrir uma empresa. Ele até pode fazer isso, não é essa a proposta. A proposta é que ele seja empreendedor onde ele está, né? Na instituição dele, na família, quer dizer, ele tem a característica empreendedora, né? O professor Lauro falou, 24/7, ser empreendedor não dói. Eu só não concordei muito com a questão do sono, porque eu acho que é importante, e eu gosto de tirar um cochilo, mas de qualquer maneira, né, ser empreendedor não dói. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente realmente liga o automático, né? Então, eu falo muito para o pessoal, gente, desliga o automático por um momento. Então, agora relaxa na cadeira, encosta, desliga o automático
e preste atenção. É muito comum, aqui todo mundo dirige, evidentemente. Quantas vezes você saiu do seu local, chega no outro, nem se lembra que passou no sinal, que parou, onde é que passou, porque nós estamos no automático, né? E é óbvio que isso acontece. Mas tem horas que é importante desligar o automático, né? Então, da mesma maneira que a gente põe o celular no vibracol, é importante desligar o automático para você sentir, prestar atenção, perceber, prospectar, né? Como é que aquelas histórias que ele contou, achei interessante, porque realmente, e a gente fala muito isso, ouvir o cliente, ouvir o outro, né? Então, essa é uma questão importantíssima na nossa ação do dia a dia. A gente não consegue muito que as pessoas nos ouçam, né? Entra por aqui, sai por ali. Prestou atenção de verdade? A gente fala isso com os nossos filhos, mas nós também, muitas vezes, não fazemos isso. O que aconteceu com essa deliberação? Comandante, essa deliberação permitiu, em todos os nossos ambientes públicos, antigamente, eu sou daquela época que o meu funcionário dizia assim, para que eu vou trabalhar mais? Eu vou ganhar igual a ele. Faça o que eu fizer, nós vamos ganhar igual. E isso era um desestímulo para alguns, né, e para outros nem tanto fazia. Com a lei de inovação, o que a lei de inovação nos trouxe? Duas coisas importantíssimas. Primeiro, o autor de um produto no ambiente público, ele pode ser premiado e deve. Tá? Então, a lei faculta isso, regula no âmbito da UERJ a premiação de autor relativa à propriedade industrial, intelectual e autoria. Então, primeiro ponto, né? O funcionário público, nós todos somos, né? Que desenvolve um produto e a instituição ganha com isso, né? Porque lá na ponta nós vamos licenciar, editar, transferir, fazer um edital, fazer a transferência de tecnologia. Então, na medida que fizermos isso, a instituição ganha e o autor também. Então, essa foi uma grande vantagem que a lei de inovação trouxe para os funcionários públicos. Na UERJ isso foi um sucesso, porque, ainda mais depois da crise, todos os professores ficaram muito animados, né? Porque se eu produzir uma patente, se eu produzir aquele esmalte lá, imagina que maravilha, né? É claro que tem todo um processo que eu vou mostrar aqui rapidamente para que isso chegue na sociedade. Mas na hora que isso chegar na sociedade, duas coisas acontecem. Em primeiro lugar, a autoria do profissional está identificada. Todo mundo quer ser autor, não quer? Claro que todo mundo quer ser autor. Então, a autoria está identificada e a titularidade da instituição também. Então, o tenente-coronel da Marinha, que desenvolve o produto, a Marinha é titular daquele produto e o tenente-coronel é autor. Se nós transferirmos isso para a sociedade, a Marinha pode transferir, a lei de inovação faculta isso, tem o licenciamento, tem o edital, tem todo o processo para fazer, e daquele valor que for recebido pela Marinha, 1/3 é do autor. Está na lei. Está na lei. E na UERJ foi, vamos dizer assim, respeitada a lei, foi definido no âmbito da UERJ e aprovado nos conselhos. Bom, daí nós fizemos também todos os contratos e modelos de transferência e licenciamento, né? E um deles está aqui, contrato de licenciamento para exploração de patente, como todos os demais. Então, todos esses que nós fizermos, o autor, uma vez recebido o recurso, o autor recebe 1/3. Então, se a Marinha, o Exército, desenvolve um produto, transfere esse produto para a sociedade, para outra Marinha, para outro Exército, né? Nós fizemos um curso de gestão de inovação para a Casa da Moeda. A Casa da Moeda desenvolveu um produto que ela transferiu para a Casa da Moeda da Suécia. E ganhou o que foi acordado no contrato de licenciamento. Bom, o cenário atual, respondendo aquela pergunta lá na frente, né? Por que estamos discutindo empreendedorismo?
Porque o crescimento econômico, ele vai exigir atividade de criação. Precisamos aumentar as empresas, crescer através de parcerias, gerar tecnologia, gerar conhecimento, desenvolver empresas e projetos, planejamento estratégico, projeção futura, fortalecer as empresas. Por isso, nós precisamos de mais pessoas pensando. Não pode ser mais aquela história do chefe manda e eu obedeço. É preciso pensar junto, criar junto, propor novas soluções e novas ideias de ação. Aqui, alguns projetos eu trouxe, né? A nossa parceria com a Startup Rio, que já não é da agora, estamos continuando parceiros. Esse aqui é um projeto que é muito prazer, esse projeto nos dá, né? O nosso parceiro aqui, eu não imaginava que você estaria aqui, é uma grande honra ter você aqui. O Evandro Peçanha, ele é parceiro da UERJ desde 1992, né? Desde aquela época, o Sebrae já trabalha conosco. E isso aqui aconteceu em 2016. Nós fizemos uma parceria com o Sebrae, porque até 2016, quando nós fizemos os 20 anos de empreendedorismo, eu era a única professora da disciplina de empreendedor na universidade. Então, aos 20 anos, né, de turma de empreendedorismo, já estava na hora de ter mais colegas junto comigo. Mas não seria eu, professora, a dar aula de empreendedorismo para o meu colega, né? Então, convidei o meu parceiro ali, o Evandro, e fizemos um acordo de parceria com a UERJ e o Sebrae, e o Sebrae capacitou 40 colegas. 40 professores foram capacitados em empreendedorismo pelo Sebrae. Aqui, professora Isabel, está lembrando disso? Aqui a professora Isabel, aqui. Essa foi a primeira turma de 2016, depois outra em 2017. Foram 20 em 2016, 20 em 2017. Foi criado o G3E, Grupo de Especialistas em Educação Empreendedora, na UERJ. Isso aqui foi um acordo tríplice. Foi acordado a reitoria inteira, porque eu precisava dar justificativa para todo mundo. Os professores precisavam explicar aos seus departamentos como é que a professora Maria Isabel, que é dentista, e dá aula de dentista 1, dentista 2, o engenheiro que dá lá engenharia mecânica 1, mecânica 2, né? O médico que dá, cálculo renal 1, cálculo renal 2, em algum semestre ele vai deixar de dar essa disciplina para dar empreendedor. Então, como é que o departamento vai aceitar isso? Então, nós fizemos um acordo que correu pela reitoria inteira, na pró-reitoria de graduação, permitindo que a cada 2 anos ela deixe a disciplina dela para dar empreendedor, o médico deixa a disciplina dele para dar empreendedor, o engenheiro, né? Então foi assinado um acordo tríplice, a pró-reitoria de graduação, de extensão e de pesquisa, todos os 3 assinaram, e os departamentos estão planejados para, de a cada 2 anos, saber que a professora Isabel vai dar uma disciplina de empreendedor e deixar de dar uma de dente 1, dente 2, não sei. Então, e hoje, né, esse programa que começou em 2016, 17, 18, rodamos primeiro grupo. Então, em 2018, no primeiro semestre, tivemos 5 professores dando aula, tivemos o Demo Day dos alunos apresentando o pitch no Museu do Amanhã, e esse ano, aconteceu na semana passada, mais outros 5 quer dizer, de uma turma que era em 2016, agora nós temos 5 turmas já, uma em Resende, Friburgo, São Gonçalo, Maracanã, Medicina, Matemática e Engenharia, trabalhando isso. E esse daqui nós estamos enxergando como o modelo mais inovador que nós temos da educação empreendedora. Até agora, nós fazíamos na UERJ prospecção, desenvolvimento e licenciamento. A função do Departamento de Inovação é esse, né? Prospectar a inovação em toda a universidade, desenvolver a inovação, né?
apoia o desenvolvimento nos laboratórios, nas incubadoras, nas empresas júnior, registra no INPI, na Biblioteca Nacional, onde tem que registrar, e depois nós fazemos o licenciamento, transferência com editais, etc. Quer dizer, da bancada para a sociedade. Mas hoje o modelo está diferente. Nós estamos percebendo que nós podemos fazer essa prospecção através do hackathon. A rainha do hackathon é a professora Maria Isabel, né? Podemos fazer o desenvolvimento de produtos através de startups e podemos fazer o licenciamento e a transferência de tecnologia através de hubs de inovação. Concorda, doutor Tarcísio? Não é isso? Então, esse está sendo o que nós imaginamos um novo modelo. Esse aqui é o nosso desafio, né? Então, imaginamos que subir uma montanha como essa é um grande desafio. Temos o Museu do Amanhã, é uma grande inovação. A oportunidade tem um tempo, é importante lembrarmos disso, né? As oportunidades têm um time e o empreendedor é a atitude. Esses são os nossos parceiros, tem mais, mas eu coloquei aqui os mais atuantes. E eu gosto muito dessa frase do Joel Barker, né? Porque, às vezes, uma visão sem ação é só sonho, né? A gente tem uma visão e fica naquilo, né? Muitas vezes as pessoas, eu queria tanto fazer isso, queria tanto fazer aquilo, queria tanto fazer aquilo outro, e fica naquilo, é só sonho. Uma ação sem visão é só passar tempo, né? Então, passa o tempo, mas você não organizou nada, não planejou, não escreveu, e aí passou o tempo, acabou. Mas uma visão com ação pode transformar o mundo. Obrigada.